Atenção! Você já se perguntou se tudo aquilo que você sabe a respeito da devoção aos santos está realmente certo? É quase um clichê acreditar que ser devoto significa apenas repetir orações e seguir tradições. No entanto, a verdadeira devoção é um caminho pouco explorado, repleto de possibilidades que podem transformar radicalmente sua vida espiritual. É fácil nos perdermos em certas formas de devoção ou práticas populares que não nos levam a absolutamente nada, muito menos ao nosso principal objetivo, que é a salvação de nossa alma. Esse vídeo é uma verdadeira catequese e quero compartilhar algumas dicas valiosas que você pode colocar em prática ainda hoje e que realmente irá enriquecer a sua vida espiritual. Você vai aprender um caminho seguro e comprovado para crescer espiritualmente. Infelizmente, 99% das pessoas pouco se beneficiam das graças de uma verdadeira devoção, porque não fazem o que vou ensinar nesse vídeo, o que resulta muitas vezes em decepção, desânimo e afastamento de Deus. Então, é de extrema importância que você fique comigo até o final desse vídeo, para você entender como uma devoção correta pode fortalecer a sua fé e trazer uma maior compreensão sobre Deus e seu propósito de vida. Estava fazendo minha meditação esses dias a respeito da devoção aos santos e me lembrei do início da minha caminhada, quando eu achava que deveria rezar para um santo somente quando eu estava precisando de algo muito importante ou muito difícil de conseguir. E vejo que a grande maioria das pessoas tem essa atitude um pouco egoísta em relação à devoção aos santos. Infelizmente, muitos se aproximam dos santos como se eles fossem meros milagreiros, prontos para atender a todos os seus pedidos e caprichos. Mas esse tipo de atitude pode ser muito perigosa e nos impede de perceber a riqueza que uma verdadeira devoção pode trazer à nossa vida espiritual. E antes de começar com as dicas, preciso deixar duas coisas muito claras. Cuidado! A devoção da maneira errada pode sim ser muito perigosa. Eu vou te explicar o porquê. Primeiro, devoção não é superstição. Existe uma armadilha que muitas pessoas, até com boa intenção, caem e podem levá-las à idolatria. Por isso temos que esclarecer as coisas. A devoção é um ato de amor e reverência, principalmente no contexto religioso, enquanto a superstição envolve crenças que associam determinadas ações à sorte ou azar, sendo um desvio das práticas religiosas adequadas. O Catecismo da Igreja Católica alerta que a superstição pode comprometer a forma como cultuamos a Deus, especialmente quando se atribui um valor mágico a práticas legítimas, como orações e sacramentais. Essa confusão entre fé e superstição é um risco, pois a superstição é considerada um pecado contra a fé, prejudicando nossa relação com o verdadeiro Deus. Além disso, é identificada como uma forma de idolatria, pois atribui poderes divinos a objetos ou seres que não são Deus. Isso fere o primeiro mandamento da fé cristã de amar a Deus sobre todas as coisas, e pode abrir portas para influências negativas na vida da pessoa. Por exemplo, muitos recorrem a santos como Santo Antônio para buscar ajuda. Porém, existem aqueles que colocam sua imagem na água de ponta cabeça para obrigá-lo a arrumar um marido ou esposa. Pois é, inacreditável, não é mesmo? É importante não cair na superstição, acreditando que objetos ou rituais possam garantir resultados divinos por si só. Devemos lembrar que os santos têm um papel importante como intercessores, mas as graças e milagres vêm unicamente de Deus, e não de objetos ou rituais. Se você quer um vídeo se aprofundando nesse assunto da superstição, diga nos comentários. Se tiver bastante interesse, eu faço um vídeo só sobre superstição, beleza? Segundo ponto,
Deus não é seu gênio da lâmpada. Também existem aqueles que pensam que Deus é uma espécie de gênio da lâmpada, pronto para realizar seus desejos. E o interessante é que geralmente essas pessoas nunca fazem um ato de amor a Deus. Vivem uma vida de qualquer maneira e só rezam a Deus para pedir algum benefício. E quando não são atendidas, se revoltam e fazem birra como crianças mimadas. Isso acontece porque a grande maioria das pessoas não sabem rezar e nem pedir da maneira certa quando estão rezando. Vou postar alguns vídeos falando sobre a oração e como aprender a rezar. Por isso, se você acha esse conteúdo de valor, é importante que se inscreva e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro das novidades do canal. Agora vamos às dicas preciosas para uma verdadeira devoção. Quando falamos sobre devoção aos santos, muitas pessoas podem imaginar figuras distantes, quase intocáveis. No entanto, os santos eram, na verdade, pessoas comuns que se destacavam por suas ações e virtudes. Eles enfrentaram desafios, tomaram decisões difíceis e, ao longo de suas vidas, serviram de exemplos para nós. Por exemplo, Santo Agostinho passou por períodos confusos até encontrar sua verdadeira vocação, nos mostrando que todos nós temos a capacidade de mudança e crescimento. O papel da devoção na vida da pessoa é tão grande que pode ser visto como um farol na escuridão, nos guiando sempre que perdemos o rumo. Dito isso, vamos para a dica número 1. Leia tudo sobre a vida de seu santo de devoção. Eu sei que você deve estar pensando agora, sério? Eu sei que parece óbvio, mas é justamente o óbvio que ninguém faz. Quando se fala em devoção a um santo, muitas pessoas adquirem esse apego mais por tradição do que por real conhecimento. É curioso pensar que, em meio a tantos relatos de milagres e histórias inspiradoras, existe um vasto universo que precisa ser explorado. Conhecer a vida de um santo é fundamental para se aproximar de sua espiritualidade. Saber como ele viveu, quais desafios enfrentou e como alcançou a santidade pode oferecer valiosas lições. Existem pessoas que encontraram seu propósito de vida simplesmente por ler a vida de um santo, e outras que mudaram de vida e se converteram verdadeiramente. Um exemplo claro é a vida de São Francisco de Assis, que antes de abraçar a vida religiosa, vivia em meio ao luxo e à riqueza. Sua conversão o levou a entender a importância da simplicidade e do amor ao próximo, ensinamentos que ecoam até os dias de hoje. Ao estudar a sua história, podemos ser inspirados a repensar as nossas próprias prioridades e como ela pode guiar os nossos passos. Agora, imagine a profundidade de sua oração quando você for rezar a algum santo que você realmente conhece. Sua oração se torna uma conversa íntima, não apenas um pedido genérico. Além disso, ao se aprofundar nas histórias de santos como Santa Teresa d'Ávila, percebemos que o caminho para a santidade é repleto de trabalho árduo e comprometimento com o amor ao nosso Senhor. Cada devoto pode se inspirar em suas vidas, não como um modelo inalcançável, mas como exemplos de que a busca pela santidade é possível. A transformação começa quando trazemos para a prática a devoção que sentimos, refletindo sobre a oração que fazemos, tornando assim mais poderosa e sincera. E por falar em oração, você já parou para pensar sobre o que os santos podem nos ensinar sobre essa prática essencial? E assim vamos para a dica número 2. Conheça com profundidade o que os santos nos ensinam sobre a oração. Quando abordamos o tema da oração, é importante refletir sobre como cada santo vivia essa prática fundamental. A oração não é apenas um momento de súplica, mas um verdadeiro diálogo com Deus. E diferentes santos nos mostram formas variadas de intimidade com Deus. Enquanto muitos de nós rezamos de modo genérico,
E muitas vezes, não sabendo como rezar, os santos nos convidam a uma intimidade maior, mostrando que é necessário saber a quem estamos pedindo, além de reconhecer a importância da oração em nossas vidas. Ao entender como eles se dedicavam à oração, podemos nós também transformar a nossa prática pessoal de oração. Quero trazer novamente como exemplo Santa Teresa d'Ávila, que dedicou a sua vida à meditação e à oração profunda. Seus escritos oferecem um rico compêndio sobre a espiritualidade, onde ela nos ensina a perseverar na oração, e não apenas como um ritual, mas como um meio de transformação de vida. Cada oração realizada deve ser um ato consciente, um momento em que buscamos sincera intimidade com nosso Senhor. Para aqueles que desejam aprofundar essa prática, a leitura de seus livros como O Caminho da Perfeição pode ser uma excelente forma de aprender suas técnicas e reflexões, aplicando em sua rotina. Inclusive, eu recomendo fortemente esse livro, O Caminho da Perfeição, de Santa Teresa d'Ávila, para aqueles que querem realmente transformar a sua vida espiritual. Vou deixar no comentário fixado o link desse livro para quem se interessar. Outro exemplo é São Vicente de Paulo, que deu origem ao movimento na Igreja dos Vicentinos. Ele via a oração como vital para a sua missão de ajudar os pobres e os necessitados. Ele frequentemente rezava em meio às suas missões, mostrando que a oração não é uma atividade isolada, mas pode e deve ser integrada à vida cotidiana. Em nossos dias, isso pode se traduzir em pequenas orações antes de iniciar tarefas, como um lembrete da presença de Deus nas atividades simples. Ao adotar essa perspectiva, a oração aos santos se torna não só uma prática de pedidos, mas uma maneira viva de cultivar gratidão e amor ao próximo na nossa vida espiritual. E pensando na prática da oração, já refletiu sobre como podemos viver o amor ao próximo na nossa rotina? Dica número 3. Aprenda como os santos viveram o amor ao próximo. Quando observamos a vida dos santos, rapidamente percebemos que o amor ao próximo é um dos pilares fundamentais de sua vida. Cada santo encontrou sua vocação servindo aos irmãos, e isso é uma lição valiosa que todos nós podemos aplicar em nossas vidas. A generosidade e o serviço desinteressado mostram um caminho claro para a vivência da dignidade humana. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, nos ensinou que pequenos atos de amor são tão significativos quanto grandes gestos. Mesmo um sorriso ou um ato gentil podem transformar o dia de alguém. São Francisco de Assis é outro exemplo notável de amor ao próximo. Ele não apenas pregou sobre a simplicidade, mas vivia isso em sua essência, acolhendo os pobres e os doentes com um amor genuíno. Suas atitudes nos convidam a olhar ao nosso redor. Quantas oportunidades temos diariamente de oferecer ajuda ao próximo, seja através de um gesto simples como ouvir alguém, ou até mesmo participando ativamente de ações sociais? A devoção aos santos nos ensina que servir é um ato de gratidão, e isso pode ser um grande motivador para transformar a vida de muitos ao nosso redor. Cada santo viveu sua vocação servindo também aos irmãos. Seja na clausura, oferecendo sua vida a Deus para rezar pela Igreja e a conversão dos pecadores, como Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus. Seja ajudando aos pobres, como São Vicente de Paula, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, Santa Dulce dos Pobres, entre outros. E também tiveram aqueles que se dedicaram aos estudos, à vida intelectual, a ensinar a doutrina, a oração e a catequese, como São Tomás de Aquino, São Domingos de Gusmão, São João Bosco e tantos outros que souberam viver a santidade fazendo o bem para o próximo de diversas maneiras. Você pode se identificar em qualquer uma dessas formas de amar a Deus servindo ao próximo.
Se você deseja ser verdadeiro devoto de algum santo, você tem que conhecer tudo que ele ou ela ensina sobre a vida da graça. Mais do que isso, coloque em prática em sua vida também. Deus quis deixar todos esses exemplos para nós, para mostrar que é possível viver tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Sabemos que Jesus é o modelo perfeito, mas Deus também deixou o exemplo de homens e mulheres comuns como nós, para que ninguém tenha desculpa de dizer: eu tentei seguir somente Jesus e não consegui. É difícil, mas para ele era fácil, ele era Deus. Com os santos não tem mais essa desculpa. Os santos souberam colocar de maneira prática todo o ensinamento de Cristo em suas vidas. Assim eles se tornaram para nós verdadeiros exemplos a serem seguidos. Mas a pergunta crucial é: como você vai aplicar esse conhecimento em sua rotina diária? Quais passos você está disposto a dar hoje para transformar a sua vida espiritual? Não deixe a oportunidade passar. A verdadeira mudança começa em ações concretas. Pense bem, você está preparado para deixar para trás toda a superficialidade? Imagine os benefícios de uma vida santa, repleta de propósito e significado. Está pronto para dar esse passo ousado? Se você sentiu uma chama da transformação acesa dentro de você, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Não perca as novas dicas e catequeses que podem guiar você nessa jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual. Vamos juntos, passo a passo, construir uma vida mais plena.